O rico e Lázaro. Lucas capítulo 16, versículo do 19 ao 31. Não há pontes do inferno para o céu. Quando esta vida chega ao fim, é tarde demais para se arrepender do pecado e buscar misericórdia em Cristo. Esta parábola chega até nós dos lábios do Senhor Jesus Cristo. Encontra-se em Lucas capítulo 16, versículo do 19 ao 31. E peço à congregação que, por favor, fique de pé para a leitura da palavra de Deus. Havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e se alimentava suntuosamente todos os dias. Mas havia um certo mendigo, chamado Lázaro, cheio de feridas, que estava deitado à sua porta, desejando ser alimentado com as migalhas que caíam da mesa do rico. Além disso, os cães vieram e lamberam suas feridas. Foi assim que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. O homem rico também morreu e foi enterrado. E estando em tormentos no Hades, ergueu os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então ele clamou e disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e envia Lázaro para que molhe a ponta do dedo na água e me refresque a língua, pois estou atormentado nesta chama. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu as suas coisas boas e da mesma forma as coisas más de Lázaro. Mas agora ele está consolado e você está atormentado. E além de tudo isso, entre nós e você existe um grande abismo, de modo que aqueles que querem passar daqui para você não podem, nem aqueles de lá podem passar para nós. Então ele disse: Rogo-te, portanto, pai, que o mande à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que ele lhes dê testemunho, para que não venha também para este lugar de tormento. Abraão lhe disse: Eles têm Moisés e os profetas, deixe-os ouvi-los. E ele disse: Não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for até eles, eles se arrependerão. Mas ele lhes disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Esta é a palavra de Deus para você. Por favor, fique sentado. Oremos. Nosso Pai e nosso Deus, envie ajuda, pois precisamos desesperadamente ter ouvidos para ouvir este ensinamento de nosso Senhor Salvador. Cada fibra do nosso ser estremece de horror diante do conteúdo desta parábola. Mesmo em nosso estado redimido, há momentos em que desejamos desesperadamente que Jesus nunca tivesse contado essa história. Mas esta é a tua palavra, ó Deus, e a tua palavra é a verdade. Então, dai-nos essa verdade nesta hora. Amém. A realidade do inferno. Recentemente, vi os resultados de uma extensa pesquisa realizada com um grupo representativo de pessoas na América. Pessoas religiosas, pessoas não religiosas, católicos, protestantes, autoproclamados evangélicos, idosos, jovens, homens, mulheres, pessoas de todos os tipos de origens diversas foram questionados sobre a infinidade de afirmação teológica. Um resultado dessa pesquisa se destacou com grande relevo. A maioria dessas pessoas, tanto na igreja como fora dela, afirmaram a sua crença na existência e realidade do céu. No entanto, ao mesmo tempo, a maioria dos entrevistados, dentro e fora da igreja, negaram a existência e a realidade do inferno. Este é um fenômeno estranho, pois na maior parte dos casos temos a mesma fonte afirmando tanto o céu como o inferno. Quando Jesus fala do céu, as pessoas dizem sim, sim, Senhor. Quando ele fala do inferno, dizemos: de jeito nenhum, Senhor. Tenho pensado nisso há muitos anos e antes de chegar à parábola em si, quero que nos lembremos de algumas coisas. Primeiro, em seu ensinamento terrenos, conforme registrado para nós no Novo Testamento.
Jesus falou mais sobre o inferno do que sobre o céu. Obviamente, era um assunto de grande importância e preocupação para ele. Além disso, ouvimos muito mais sobre o inferno de Jesus do que dos profetas ou dos apóstolos do Novo Testamento. Muitas vezes especulei sobre o porquê disso e concluí que dificilmente acreditamos quando ouvimos isso dos profetas ou apóstolos, e apenas dificilmente acreditarmos se ouvimos do próprio Jesus. Não há maior autoridade nessa questão que já tenha aparecido na carne do que Jesus de Nazaré. Se Jesus estava errado sobre isso, não há razão inteligente para acreditar nele sobre qualquer coisa. Se você é cristão, a afirmação da realidade do inferno simplesmente não é opcional. Porque lutamos tão profundamente com a autodoutrina do inferno, penso que há muitas razões, incluindo nosso cuidado, preocupações e compaixão pelos nossos semelhantes que podem ser atacados naquele lugar horrível. Francamente, não posso ficar feliz nessa vida pensando em alguém indo para um lugar tão miserável. É claro que ainda não terminei minha santificação e ainda não tento a ter mais compaixão pelos meus companheiros pecadores humanos do que desejo a glória de Deus. Existem duas razões significativas para a nossa hesitação e, às vezes, repulsa à doutrina do inferno. A primeira é que não entendemos realmente quem é Deus. Quase não temos ideia da profundidade, amplitude e altura de sua perfeita santidade. Consequentemente, não temos a menor ideia sobre a pecaminosidade do pecado. Somos rápidos em dizer: errar é humano, perdoar é divino. Igualmente, rápidos em afirmar que ninguém é perfeito com um encolher de ombros e um sentimento tácito. Portanto, o horror do pecado nunca capturou a nossa compreensão. O arrependimento que temos diante de Deus é, na melhor das hipóteses, superficial, pois adoçamos as nossas ofensas, não apenas contra o próximo, mas especialmente, em uma última análise, contra o próprio Deus. Se eu morrer essa tarde e acordar no inferno, ficarei surpreso. Sim, eu também entenderia que é apropriado para mim estar lá. Seria apropriado não apenas para uma tarde ou para uma semana, ou como se fosse um purgatório, 1 ano, 1000 anos ou 1 milhão de anos. Se durasse por uma eternidade, eu nunca encontraria um motivo justo para reclamar de estar ali. Dito isto, vejamos a parábola de Jesus, riquezas extravagantes. A parábola começa explicando a condição de 2 homens enquanto ainda estão vivos na terra. São 2 homens, um deles rico, um deles empobrecido, um deles confortável, um deles miserável. Os 2 homens são tradicionalmente conhecidos como Dives ou homens, Rico e Lázaro. Jesus disse: havia um certo homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e se alimentava suntuosamente todos os dias. Este não foi o julgamento contra a riqueza. José de Arimateia tinha grandes riquezas. Abraão e Jó foram 2 das pessoas mais ricas da história do mundo. Não havia mal inerente ao homem ser rico, mas esse homem era novo rico. Ele não seguia a máxima de elegância discreta da aristocracia. O rico fez uma exibição extravagante de sua riqueza. Ele era um homem rico, ostentoso por excelência. Ele se vestia como um rei, vestindo roxo. A tinta roxa era quase inestimável na antiguidade e reservada quase exclusivamente à realeza. Tanto que ser rei era ser da purpúrea. Mergulha vestidos como um rei, vestindo purpúrea e linho fino. Ele viveu luxuosamente, exibindo sua riqueza em suntuosa extravagância todos os dias. Pobreza extrema. Em total contraste com o rico, havia outra pessoa no drama, um mendigo chamado Lázaro. Ele era um homem sem 1 centavo em seu nome. Ele não apenas estava empobrecido, mas também sofria de inúmeras feridas que enchiam seu corpo. Ele também era um homem à beira da fome a cada segundo. Alguém com compaixão
trouxe Lázaro para perto do portão do homem rico, com a esperança de que, de alguma forma, se ele mendigasse nas proximidades de tão abundantes riquezas, migalhas do lixo poderiam cair na direção de Lázaro e mantê-lo vivo. Além disso, Jesus disse: os cães vieram e lamberam-lhe as feridas. Devo usar anticoagulantes que tornam minha pele mais fina, e basta um pequeno solavanco para sangrar. Em casa temos um animal de estimação maravilhoso, um cachorro de verdade, um pastor alemão. Quando estou sentado em casa, meu pastor mal pode esperar para lamber as feridas em meu braço. Não sei por que os cães fazem isso. Não sei se eles estão tentando ser terapêuticos e minimizar a dor de qualquer feridas que tenhamos, mas sei que há uma enorme diferença entre meu pastor alemão, um animal de estimação domesticado, e os cães que corriam soltos em Jerusalém. Os cães não eram animais domésticos, eles eram criaturas selvagens, selvagem e desprezada. Cachorro era uma das piores coisas que você poderia ser chamado. A imagem que Jesus deu de Lázaro foi a de que esse animal imundo e desprezível vinha até o pobre homem, não para dar misericórdia canina, mas para desfrutar de seus próprios desejos ao lamber as feridas do mendigo. Um para o céu, um para o inferno. À medida que o texto continua, lemos que o mendigo morreu. Você poderia pensar que o resto do relato seria que os funcionários públicos vieram e colocaram seus cadáveres em cerimônia em uma carroça, levaram-no para Gena, o depósito de lixo fora de Jerusalém, e jogaram-no nas chamas. Mas isso não é a história como Jesus a contou. Não foi assim. Não foi o legista, mas sim um bando de anjos que pegou Lázaro, carregou-o para o seio de Abraão e colocou-o nos braços do patriarca. Não admira que os escravos dos nossos pais, nos primeiros anos, cantassem: balance baixo, doce carruagem, vindo me levar para casa. Olhei para Jordão e o que vi? Um bando de anjos vindo atrás de mim. Esta é uma boa teologia. É uma música que adoro ouvir e adoro cantar. Imagine só, o mendigo morreu e acordou, não junto à lata de lixo do rico, mas sim nos braços dos anjos que o levaram ao lugar mais honrado do céu, ao seio do pai Abraão. Jesus disse que o rico também morreu. Ele não disse uma palavra sobre os anjos, simplesmente que ele foi sepultado. Não apenas seu corpo foi enterrado, mas sua alma foi levada por demônios para o inferno. O rico estava consciente do inferno. Jesus disse, e estando em tormentos no Hades, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Somos informados no versículo 24. Então ele chorou. O que Jesus diria sobre as trevas exteriores? Houve choro e ranger de dentes. Este homem que vivia suntuosamente todos os dias estava agora chorando e, presumo, soluçando. O limite da miséria de Deus. O rico gritou: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e envie Lázaro para que ele molhe a ponta do dedo na água e refresque minha língua. Apenas me dê algum alívio do inferno. Por favor, tenha piedade. Ele pediu misericórdia. Se você conhecesse esse homem durante a sua vida, você se perguntaria se ele entendeu o significado da palavra. Mas agora ele fez isso e queria misericórdia. Ele chorou por isso. Amado, duas palavras na língua inglesa que você nunca quer ouvir de Deus são essas: tarde demais. Deus é um Deus de misericórdia, cuja misericórdia está além de toda a compreensão humana. Mas às vezes eu me oponho interiormente quando ouço pessoas agradecerem a Deus por sua misericórdia e, em seu zelo, falarem da misericórdia infinita de Deus. Quero pará-los e dizer: espere um minuto. Deus é infinito e, na medida em que Ele é um ser infinito que tem misericórdia, você poderia dizer que sua misericórdia é infinita. Mas se você quer dizer que não tem limites, você não leu a Bíblia, porque há um limite para a misericórdia de Deus, o fim da sua vida. Está ordenando que
Você morre uma vez e depois julgamento. Se você clamar por misericórdia e por Jesus depois de morrer, será tarde demais. O rico disse: estou atormentado nesta chama. Abraão respondeu-lhe: filho, o que sugere na parábola que o homem no inferno era judeu? Como ele descreveria um membro da igreja hoje? Filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu as suas coisas boas e da mesma forma as coisas más de Lázaro. Mas agora que ele está consolado e você está atormentado, a implicação é que você está vivenciando é justiça. Você quer misericórdia, mas o que você tem é justiça? Depois piorou. Abraão disse: ele tem tudo isso. Entre nós e vocês tem um grande abismo estabelecido, de modo que aqueles que querem passar daqui para você não podem, nem aqueles que de lá podem passar para nós. Nosso Senhor estava nos dizendo que existe um abismo intransponível entre o céu e o inferno. Um abismo tão largo que você não consegue contorná-lo e tão profundo que você não consegue passar por baixo dele. Não há poder na terra ou no inferno tal que, uma vez lá, você possa escapar e alcançar o céu. Não há ponte entre o céu e o inferno. O abismo apresenta a posição fixa e permanente do inferno. É quase certo que estão me ouvindo agora que estará lá quando morrerem. Se você tivesse alguma compreensão da realidade do inferno, você rastejaria sobre o vidro até a cruz, até o único que pode levá-lo em segurança para casa pela eternidade. Testemunho dos mortos. O rico, ouvindo as palavras terríveis de que ninguém pode passar entre o céu e o inferno, começou a implorar. É interessante que no início dessa parábola, Lázaro era o mendigo. Agora o rei está implorando. Peço-lhe, portanto, Pai, se você não quiser ou não puder enviar Lázaro aqui para mim, por favor, envie-o para a casa de meu pai. Tenho 5 irmãos que ainda estão vivos e que eles venham para cá. Eu sinto falta deles. Tivemos nossas diferenças, mas eu não desejaria este lugar para ninguém, muito menos para os meus irmãos, para que ele lhes dê testemunho, para que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu ao rico: você quer que eu mande Lázaro? Eles não têm Moisés e os profetas? Deus não lhes deu todas as informações de que precisarão para escapar deste lugar? Se esta parábola tivesse sido contada por Paulo, ele teria dito: eles têm Moisés, eles têm os profetas, ele tem Jesus. Se eles não vão acreditar em Jesus, por que você acha que eles acreditarão em um mendigo que volta dos mortos? O rico disse: não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for até eles, eles se arrependerão. Se a parábola terminasse aí, provavelmente concordaria com o rico. Se alguém entrasse nessa igreja esta manhã e dissesse: senhoras e senhores, morri o ano passado e nos últimos 12 meses estive no inferno. Deixe-me contar a você sobre isso. Eu não quero que você vá lá. Por favor, ouça a palavra de Deus. Fuja para Jesus. Coloque sua confiança nele. Pelo amor de Deus, não vá aonde eu estive. Você acreditaria nele? Você pensaria que acreditaria. Certamente chamaria minha atenção se eu soubesse que a pessoa havia voltado do inferno. Eu acho que isso seria suficiente para me convencer sem sombra de dúvida, para não mencionar uma dúvida razoável. A resposta de Abraão foi diferente. Abraão disse ao rico: se eles não ouvem a Moisés e os profetas, também não serão persuadidos, ainda que alguém ressuscite dentre os mortos. Palavras mais verdadeiras nunca foram ditas. Porque alguém ressuscitou dos mortos? Aquele mesmo que contou esta parábola e ainda não acreditamos nela? Por favor, pense sobre isso. Se existe um inferno, e existe, isso faz toda a diferença do mundo, para que todos vocês conheçam e para todos que você ama. Deus conceda que prestemos atenção à parábola de Jesus e deixamos que ele perfure nossa alma e coração. Queira Deus que a preocupação pelo futuro de cada pessoa que encontramos pese nos nossos corações,
porque quando morrem é tarde demais.